Olá pessoal, meu nome é Eliseu Reateg e nós vamos falar hoje sobre os assistentes virtuais, ou seja, personagens que habitam uma interface de um sistema computacional e que nos ajudam a interagir com esses sistemas. Essa nomenclatura assistentes virtuais, assistentes pessoais, agentes de interface e assim por diante, é uma nomenclatura que se confunde um pouco às vezes, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Inicialmente vamos responder a pergunta então, o que é um agente de interface? Um agente de interface então nada mais é do que um personagem que é capaz de interagir com o usuário, auxiliar o usuário a realizar algumas tarefas em diferentes áreas. E é um tipo de recurso que emprega mecanismos de interação que são bem diferentes dos mecanismos de interação normalmente empregados por um sistema computacional. No exemplo nós vemos o agente de interface PID, que é um agente da Microsoft, apresentando um serviço de entrega de pizzas e ele explica ao usuário como o usuário tem que proceder para fazer essa compra, esse pedido de pizzas. A gente pode então perceber que essa é uma forma de interação diferente do que nós teríamos se nós apenas visitássemos um website onde existem informações sobre esses serviços de compra e entrega de pizza. Aqui nós temos um personagem que vai nos apresentando essas informações. E qual o exemplo mais clássico então de agente de interface que a gente pode ver por aí? Pois é, ele mesmo, o Clips da Microsoft, que aparece nos momentos mais inesperados e que muitas vezes a gente não gosta porque parece que ele não tem uma funcionalidade muito específica. Mas sem querer criticar particularmente esse agente de interface da Microsoft, vamos nos animar porque existem outros personagens com outras funcionalidades que efetivamente podem nos ajudar na interação com uma interface. Um exemplo de sucesso de utilização desses personagens em sistemas computacionais é o exemplo da Emily, que foi reportado no jornal da New York Times por volta do ano 2000, e a Emily era um personagem que tinha a capacidade de recomendar flores para os clientes, e o que foi percebido é que quando os clientes faziam a compra através do personagem, eles gastavam mais do que quando eles faziam a compra simplesmente visualizando o website. Por que isso aconteceria de um personagem conseguir vender mais do que um website comum sem a utilização desse tipo de recurso? A principal razão está ligada ao fato de que quando nós interagimos com outros seres humanos, nós utilizamos uma série de trocas sociais que não acontecem quando a gente interage com um simples website ou com um sistema computacional. Voltando à vendedora de flores, o fato de que a gente está habituado a interagir e a comprar de outros seres humanos pode afetar então a forma com que a gente interage e faz compras num website. Esta é a página da disciplina de Mídias e Tecnologias na Educação. Se você ainda não conhece o Moodle, consulte o tutorial logo abaixo. Bem-vindo e bom trabalho! Para continuar o nosso percurso no universo dos agentes de interface, nós vimos um personagem que foi introduzido no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. E este personagem foi desenvolvido utilizando a tecnologia VOC da empresa Oddcast. Nós vemos aqui a tela inicial do Moodle com ferramentas, com recursos que estão normalmente disponíveis nesse ambiente virtual de aprendizagem, e vemos o personagem inserido nele para introduzir uma disciplina, um conteúdo que vai ser apresentado. Se nós analisarmos a abrangência com que esses agentes de interface têm sido utilizados, nós podemos verificar algumas categorias. O pesquisador Igor Pandzik, por volta de 2001, definiu algumas categorias e eu fiz uma seleção a partir dessas categorias dele, dividi em 5 principais: entretenimento, suporte, navegação, notícias, comércio e educação.
Vamos ver alguns exemplos então de cada uma dessas categorias. Na área de entretenimento é possível a gente ver o nascimento de várias ferramentas que permitem a configuração de personagens com um objetivo mais lúdico. My New Year's resolution, I think, will have something to do with not bothering with resolutions anymore. Outro exemplo que eu gosto de trazer é do personagem George. Are you trying to get rid of me? Now we are friends, is there anything special you would like to ask me? Yes, since I figured out the scam. Also, I should win a prize. And are there any babes in your office? We have 2 babes in the office. Would you like to know that? Nós vimos então como o personagem consegue interagir com o ser humano através de comandos vocais. Na medida em que a pessoa fala, esses comandos vão sendo interpretados, transformados em palavras que para o personagem fazem sentido e ele consegue replicar a esses comandos essas questões. Na área de suporte e navegação é possível encontrar hoje em dia diversos personagens na web ou em dispositivos móveis que auxiliam o usuário na navegação ou que lhe ajudam a realizar alguma atividade. Um exemplo conhecido é o personagem Cibele, que atua no website Agentland, respondendo questões em linguagem natural e dando dicas de navegação ao usuário que está visitando o website. Ainda na categoria de suporte ao usuário, outro agente de interface interessante é o de um personagem da empresa CodeBaby. Esse personagem é capaz de atuar no telefone celular, explicando como realizar algumas tarefas, como por exemplo, como escrever e enviar uma mensagem de texto. Bom, vamos ver agora então uma breve demonstração desse agente de interface. Welcome. I'm the CodeBaby Mobile Virtual Assistant, or MVA. I'm here to ensure that you get the most out of your mobile lifestyle. So, I understand you're looking for help with text messaging. Would you like to know how to create a text message? Or understand how to read and delete messages?